Olá, boa tarde. Segunda-feira, dia 27 de maio de 2019, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Estamos de volta após o processo de licitação da TV. Então, confira os destaques desta segunda edição. Comissão Permanente de Política Social e Saúde da Câmara realiza reunião extraordinária para discutir a crise na saúde de Campinas. Em reunião solene, vereador Paulo Haddad entrega diploma de mérito jurídico a 2 personalidades. Dia Nacional da Mata Atlântica. TV Câmara Campinas vai à Mata Santa Genebra e traz dicas de preservação e conscientização contra o desmatamento. E no esporte, conheça um projeto social que oferece artes marciais. Ótima oportunidade de praticar o judô. O esporte é daqui a pouco com essa reportagem bem bacana do nosso novo repórter, o André Aranha. Antes, vamos com as notícias do Legislativo, porque a Comissão Permanente de Política Social e Saúde aqui da Câmara realizou uma reunião extraordinária na última sexta-feira para discutir a crise na saúde de Campinas. O foco foi o déficit dos leitos pediátricos. Na última semana, a Comissão de Política Social e Saúde convidou os representantes da Prefeitura de Campinas para falar a respeito das medidas que estão sendo tomadas para o enfrentamento da falta de leitos pediátricos. Os leitos de UTI pediátrica, por exemplo, da cidade de Campinas estão 100% ocupados, né? Então nós estamos hoje com a nossa capacidade esgotada, o que nos diz realmente que é uma situação bastante severa, bastante preocupante. O presidente da Rede Mário Gatti, Marcos Pimenta, e o secretário de Saúde, Carmino Souza, estiveram presentes e responderam aos questionamentos. Foram feitos alguns compromissos, que eu acho que são compromissos importantes, né? O presidente do Mário Gatti, o Pimenta, já falou da realização de concurso para a Rede Mário Gatti. A gente tem brigado para que a Rede Mário Gatti venha compor o seu quadro de servidores próprios. Isso certamente pode ajudar a desafogar o grave déficit de recursos humanos que a gente tem na rede hoje, né? E certamente vai trazer uma mudança sensível para o atendimento da população. A presença dos gestores da saúde do município é uma resposta à reunião extraordinária realizada 2 semanas atrás, convocada para se debater a falta de leitos pediátricos na rede municipal, após a publicação da morte de um bebê na fila de uma unidade de terapia intensiva. Nenhum paciente deixou de ser atendido, isso é muito importante, mas houve essa grande sobrecarga que hoje já não existe. A gente administra todos os dias, nós temos os leitos ocupados ainda, mas nesse momento nós temos inclusive algum leito, principalmente de cuidados semi-intensivos, que a gente pode acomodar outras crianças. Ainda de acordo com o secretário, dessa reunião surgiram ideias para o próximo ano. A maior sugestão feita pelo grupo técnico aqui é que a gente, o ano que vem, talvez faça uma divulgação através da mídia eletrônica anterior, para que as pessoas façam essas medidas simples, que é lavar a mão, deixar a casa aberta, chegou da rua, lavar as mãos novamente, lavar o rosto, a criança, irmãozinho vem da escola, não ter contato direto com a criança, tomar banho antes, lavar as mãos e assim por diante. O pico das doenças sazonais, né, dessas doenças respiratórias da infância, já está começando a passar, assim como a dengue também agora já começa nessa fase do ano a diminuir. É importante que quem nos assiste entenda que essas doenças são doenças graves, importantes, a gente não pode brincar com elas, mas elas têm um momento de alta e um momento de baixa que avança junto com as estações do ano. Os estudantes eleitos para a 3ª edição do Parlamento Jovem aqui da Câmara Municipal de Campinas conheceram a estrutura do Legislativo, o plenário, os gabinetes, a sala da presidência. Confira como foi essa visita. As visitas foram divididas em turmas e contaram com a participação de 66 alunos, entre 13 e 14 anos, de escolas municipais, estaduais e particulares de Campinas. Os estudantes fazem parte do Parlamento Jovem da Câmara, que já está na sua 3ª edição. Eles aprendem o que é a política em si, né? É um programa de educação política e questões do conhecimento do Poder Legislativo e como o Poder Legislativo se comunica com os demais poderes. Os estudantes fizeram um tour pela Casa Legislativa, conheceram o plenário, visitaram os gabinetes e até a sala do presidente. A função desse rapaz que senta aqui, ou dessa senhora que um dia poderá sentar, ou da moça, é dupla.
Uma são as questões políticas, que representa aqui a casa e os outros 32 vereadores e a si próprio, e tem a responsabilidade administrativa. Todos os momentos foram registrados por alunos e professores. A gente está concentrado num bairro que é bastante vulnerável. E as crianças, eles não têm essa chance de conhecer o fora ali do ambiente onde eles moram. Então, quando apareceu essa oportunidade na diretoria de ensino, para a gente, eu abracei a causa com toda a minha alma para que eu pudesse colocar tanto a educação política dentro da escola, que é algo importante, como também trazer esse benefício para eles e essa experiência que com certeza vai ser única. Experiência única que o Fabrício, de 14 anos, teve ao pisar em um estúdio de televisão pela primeira vez. Fica legal o estúdio, eu aparecendo também, assim, tanto que ficou muito legal. O programa Parlamento Jovem dura cerca de 4 meses e neste período os alunos não ficam apenas na teoria. Eles viram vereadores e suplentes, vivenciam na prática as rotinas das sessões legislativas e participam até de uma oficina, onde aprendem a criar a própria lei. A Kevlin foi a mais votada na escola dela e virou vereadora. A aluna de 13 anos já entende tudo sobre o poder legislativo. Política não é algo muito falado e muito mais porque tem algo muito que a sociedade não acha que política é muitas vezes para adolescentes, mas é algo super pra gente. E é muito legal isso porque a gente conhece tudo e ajuda muito no nosso conhecimento, cidadania. Você já tem alguma lei em mente para criar? Mais ou menos, eu estou pensando ainda, mas o prazo já está acabando. Já pode contar pra gente? Não. Só na terça. Só na terça. Os alunos serão empossados como se fossem vereadores mesmo. Eles ainda poderão apresentar um projeto de lei, moção e indicação. Tudo será catalogado e divulgado. É legal ver essa questão de cada um trazer o seu olhar, né? Eles trazem o olhar que eles têm do bairro, da escola, da cidade de Campinas, a necessidade, a demanda que eles têm, eles trazem isso para o parlamento para ser discutido aqui, para ser debatido aqui. Semana de Conciliação Trabalhista abre com entrega de verba para a entidade que atua na área de educação aqui em Campinas. Na abertura em Campinas da 5ª edição da Semana de Conciliação Trabalhista, que acontece em todo o país, o Tribunal Regional da 15ª Região, que abrange 599 municípios, fez a entrega simbólica de um cheque no valor de cerca de R$1.100.000 ao Educandário Eurípides. A verba é de um acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a construtora Odebrecht em 2017. Juntamente com o Ministério Público do Trabalho, a gente tem algumas instituições que já estão cadastradas, que são instituições fidedignas, são absolutamente dentro da normalidade e da legalidade, e a gente faz uma divisão para poder atender um pouquinho a cada uma dessas entidades e tentar dar um reforço financeiro que a gente sabe que elas lutam com muita dificuldade. A construtora e 2 subsidiárias foram condenadas pela Vara do Trabalho de Araraquara por tráfico de pessoas e por manterem mais de 400 trabalhadores em situação análoga à escravidão na construção de uma usina de açúcar e etanol em Angola. O valor de R$30 milhões do acordo foram divididos em 12 parcelas de R$2,5 milhões e outras entidades também serão beneficiadas com a verba. O Educandário Eurípides atua no setor de educação do Centro Espírita Allan Kardec, entidade sem fins lucrativos que atua há cerca de 50 anos na cidade. A nossa estimativa é atender 1.100 jovens através da estruturação que nós vamos fazer graças a esse projeto Novos Horizontes que foi aprovado. Nós vamos devolver para a sociedade através de trabalho voltado à preparação de jovens para o mercado de trabalho, preparando-os para o trabalho na área de gastronomia, administração e negócios e tecnologia da informação, trazendo equipamentos modernos, onde a gente prepara os jovens para o que tem de melhor no mercado. Na região do TRT-15, mais de 10.000 audiências estão agendadas. E já no primeiro dia de conciliação, um acordo parcial foi firmado entre empresas do setor gráfico e 13 trabalhadores. A presidente do tribunal considera a conciliação uma importante ferramenta para resolver as demandas entre empresa e colaborador. Hoje, a cultura da pacificação ela está muito já disseminada
a cultura da litigiosidade que a gente tinha lá atrás, tudo se acabava num processo. Hoje a gente não comporta mais ter esse tipo de raciocínio, porque as varas estão sobrecarregadas, os tribunais estão sobrecarregados, e a gente vê que esse mecanismo de cumprir uma decisão que é imposta não é tão eficaz. Porque a hora que a gente senta na paz, na pacificação, na harmonia para construir um fim de processo, a gente consegue construir e ele é pago. O Jornal Câmara Notícia faz uma pausa e no segundo bloco você vai conferir. Hoje é o Dia Nacional da Mata Atlântica. Preparamos uma reportagem muito interessante na Mata Santa Genebra, aqui em Campinas. Tem também a divulgação da Unicamp, dos livros. Você que vai prestar vestibular, preste muito atenção. Tem reunião aqui na Câmara de Campinas, uma reunião solene, esporte, muito mais. Não saia daí. Pode ter indivíduos com características individuais de alergia a determinado veneno. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa que toma uma picada, basta uma picada de abelha ou de marimbondo, no entanto, ela é alérgica, ela pode ter complicações que a levem, inclusive, a óbito. Por quê? Porque ela é alérgica àquele componente, tá? Claro que é a menor parte da nossa população, felizmente. E posso ter também pessoas que vão ter um efeito deletério por conta da quantidade de veneno. Então, aquela pessoa que não é alérgica, no entanto, ela foi picada por dezenas ou até centenas de abelhas ao mesmo tempo. Então, a quantidade de veneno que é direcionada a essa pessoa naquele momento é tão grande que ela entra num choque tóxico, né? Então, a gente tem tanto o quadro do indivíduo alérgico, que daí basta uma picada, como também do indivíduo que não é alérgico, mas pela quantidade de picadas ele vem a ter um quadro bem sério. E, obviamente, em ambas as situações, o recomendado é que procure rapidamente um serviço médico. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Jornal Câmara Notícia ao vivo nesta segunda edição. Agora são 5h13. Vamos às notícias do Legislativo, porque em reunião solene foi entregue o diploma de mérito jurídico a 2 personalidades de Campinas. Confira como foi a cerimônia. Realizado no plenário da Câmara, sob iniciativa do vereador Paulo Haddad, foi entregue o diploma de honra jurídico que condecora personalidades que tenham destaque no campo judicial no município de Campinas, a Érica Fernandes Fortes, juíza de direito desde 2004. E a Luciana Vieira Viegas, promotora de justiça desde abril de 2002 e que integrou o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO. O parlamentar justificou as homenagens. De alguma forma, vocês se destacaram dentro da nossa sociedade campineira e fizeram jus em estar aqui hoje. E essa Câmara, ela é muito criteriosa. Eu faço parte da Comissão Especial de Honrarias e todas as proposituras, elas são analisadas, elas são aprovadas ou não por essa comissão, composta por 5 vereadores, e ela é submetida à votação no plenário.
O vereador ainda ressaltou o papel do direito na sociedade. A importância do advogado, né, daquele que entende das leis, para o cidadão comum, e mais ainda a importância de vocês, uma promotora e uma juíza. Eu tenho certeza que muitas e muitas vezes vocês se debruçaram em alguns processos, muitas e muitas noites de sono perdidas para ver qual seria a melhor solução, qual seria o melhor caminho a se conduzirem ou a levarem algo que vocês pudessem ter a certeza de que estariam fazendo a coisa certa. As homenageadas agradeceram a entrega do diploma. Fico muito honrada, realmente uma homenagem muito bonita para quem faz o trabalho sério, dedicado, e nos dias de hoje, quando a gente é tão criticado, né, o Poder Judiciário em si, com razão, muitas vezes, mas a gente poder nomear algumas pessoas que estão na lida e na labuta do dia a dia de forma séria e comprometida. Completei 17 anos de Ministério Público. Nem sempre os dias foram tranquilos, muitas foram as noites em claro, tentando apagar das lembranças problemas que não podem ser resolvidos por decisões judiciais. Mas o Ministério Público é, antes de mais nada, minha casa. Dizem que a porta para o ingresso no Ministério Público é estreita, estreita e muito alta. Estreita, a fim de que por ela passem apenas aqueles que pretendem se dedicar realmente à causa pública. E alta, alta, para que os que por ela passem jamais se curvem aos interesses privados. Hoje é Dia Nacional da Mata Atlântica. A nossa equipe foi até a Mata Santa Genebra, aqui em Campinas, e traz dicas sobre preservação ambiental e também de conscientização para a gente mudar a realidade dos desmatamentos. Talvez você não saiba a importância de sempre lembrar do Dia Nacional da Mata Atlântica. É uma data muito importante, né? A Mata Atlântica é um bioma muito rico, né, de espécies tanto de animais como de plantas. E esse dia é importante para a gente lembrar, né, da importância desse bioma e da importância da gente conseguir preservar esse bioma que foi tão degradado aí nos últimos anos. É uma data de esperança para a gente lembrar que a gente tem que trabalhar em conjunto com a população aí para a gente conseguir preservar e manter essas espécies que ainda existem. Estamos na Mata Santa Genebra, principal local de preservação da Mata Atlântica em Campinas, onde não faltam projetos para conscientização ambiental. Desde restauração florestal, de recuperação de algumas áreas degradadas, como na parte de educação ambiental, né, que a gente tenta conscientizar a população e trazer o sentimento de pertencimento da comunidade para conhecer a importância aqui da unidade de conservação. A gente tem o monitoramento de fauna, que a gente tem várias faunas ameaçadas de extinção aqui dentro da unidade. A gente tem o palmito jussara também, que são espécies ameaçadas de extinção nacional. A Mata Santa Genebra é um pedaço remanescente de Mata Atlântica. Por aqui são muitas espécies de animais. A mata hoje abriga, que nós sabemos, né, por volta de 330 espécies animais vertebradas. A parte de invertebrados a gente nem tem a conta, só de borboletas são mais de 700 identificadas já. Né, dessas 330, 220, 230 são de aves e o restante entre mamíferos, répteis e anfíbios. E olha, os bichinhos ficam soltos e se alimentam naturalmente, sem a ajuda dos seres humanos. E tem que ser assim mesmo. E eles vivem aqui dentro da mata, livres, se alimentando com o que a mata fornece para eles, dentro do equilíbrio ecológico natural que eles deveriam ter sempre, né? E às vezes o pessoal pergunta, vocês dão comida, né? Como que esses animais ficam? Bom, pessoal, se liga nessas dicas fundamentais para o meio ambiente. Até porque está chegando o período de festas juninas. E aí já sabe, né? Tem que ter uma atenção ainda maior. Uma preocupação bem grande com relação... O pessoal ainda solta balões, né? Tem gente ainda que bota fogo no entorno, no capim seco, queima lixo. Então, são várias coisas que a população pode nos ajudar, né? Desde a parte de não jogar lixo destinar lixo incorretamente, né, em áreas de florestas, né, de mato, como prender o seu animalzinho de estimação, não deixar solto aí, passeando, que ele vai acabar caçando aqui dentro. Pois é, esse assunto de conscientização ambiental é tão importante que, olha só, aqui em Campinas, neste ano, alguns pesquisadores escreveram um livro justamente sobre isso. A Laís
vai explicar para a gente qual o conteúdo principal desse livro, Laís. Então, esse livro ele foi feito em conjunto com vários pesquisadores, né, que a gente sabe que a fragmentação desse bioma da Mata Atlântica ele tem causado alguns impactos. Ele pode ser encontrado através do site da TNC, que é www.tnc.org.br, e também pelo site da Fundação, que é www.fjposantagenebra.sp.gov.br. É preciso ter muita consciência, e não só no Dia Nacional da Mata Atlântica. Sem dúvida, né? Essa conscientização tem que acontecer todos os dias. Olha só, a Conveste, Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, divulgou a lista de leitura obrigatória para o vestibular de 2021 e com novidades para os candidatos. Olha só. Um conto de Lígia Fagundes Telles, uma peça de Fernando Pessoa e um romance de Raul Pompeia são as novas obras indicadas pela Conveste, a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp. Elas foram incluídas na lista obrigatória para os candidatos ao vestibular de 2021. Muitas delas podem ser acessadas pela internet. Nem todo mundo consegue ter acesso às obras imediatamente. Então, é fundamental que as escolas planejem, que os professores insiram nos seus programas de curso, no seu planejamento das atividades didáticas e, sobretudo, que os alunos possam ter um tempo aí de ler, que seja nas férias. O coordenador da Conveste explica que as mudanças na lista ocorrem todos os anos, como forma de deixar a prova sempre atualizada, além de garantir a representatividade das diversas manifestações literárias da língua portuguesa. Nesse sentido, nós temos a cada ano a entrada de 3 novos textos e a saída de outros 3, para que as questões não fiquem viciadas, para que você não tenha uma repetição no modo de fazer a pergunta e, consequentemente, os professores se sintam estimulados para trabalhar com novas obras e, principalmente, os estudantes tenham contato com outros autores, porque, afinal de contas, essa indicação é um estímulo, é um convite à leitura. As novas obras adotadas pela Conveste fazem parte agora de uma lista de 12 leituras obrigatórias para os vestibulandos de 2021. E são diversos gêneros, incluindo aí contos, romances, peças teatrais, até letras de música, tudo para incentivar o hábito da leitura nos candidatos. Essa é a nossa expectativa, de que os candidatos possam ter uma variedade de gêneros literários, e, consequentemente, o que nos interessa é que o candidato tenha o apego à leitura. Que ele passe a estimular o hábito de ler. E tem gente que tem uma entrada, uma facilidade maior com a poesia, com os contos, com as crônicas, ou aqueles que gostam de romance. Então, a diversidade de obras ela é um convite à possibilidade dos estudantes terem contato com um repertório maior e esse repertório possa ajudar na sua formação cultural. A lista completa com as obras está disponível no site da Conveste. Anote aí, está aqui na sua tela também, www.conveste.unicamp.br. Antes de ir para o esporte, uma notícia triste agora. Morreu à tarde o cantor Gabriel Diniz, autor do hit Jennifer, em um acidente na queda de um avião de pequeno porte no povoado de Porto do Mato, em Estância, na região sul de Sergipe. Linaldo Xavier e Abraão Farias, piloto e diretor do Aeroclube de Alagoas, também estão entre as vítimas. Nossos sentimentos aos familiares e fãs. Agora sim, vamos lá para o esporte? O repórter André Aranha foi conferir um projeto social aqui em Campinas que envolve várias artes marciais. E a criançada está aprendendo direitinho. Um projeto social de artes marciais da Secretaria de Esportes de Campinas que começou pequeno, mas que já cresceu muito. O projeto iniciou dentro do ginásio do Taquaral com uma salinha de 4x4. Aí, assim que o secretário, Dr. Dário Saad, assumiu a secretaria, ele, dando umas voltas pelo Taquaral, ele localizou essa área, onde hoje possui o dojo, com uma área oficial de judô, e o outro tatame que é para as outras lutas, do taekwondo, kung fu, Muay Thai e o Sandá. O projeto começou em 2016 e hoje conta com 720 alunos no total. E só no judô são 600.
O professor não dá moleza, exige da criançada, até porque judô é sinônimo de disciplina. Nós temos uma doutrina japonesa, né, que é o judô, e a gente procura ensinar sempre o caminho, porque judô quer dizer caminho da suavidade. Então a gente procura sempre estar seguindo as determinações do mestre Jigoro Kano, que é ensinar o caminho não tortuoso, né? O caminho da suavidade, o caminho para que nós possamos criar cidadãos do bem. Quem sabe alguém num futuro aí represente o Brasil nas Olimpíadas, né? Sim, a nossa meta em Campinas hoje é o trabalho de base, sempre voltado para alimentar o rendimento. E a gente conseguindo alimentar o rendimento, nós temos já umas promessas aí de alguns atletas que possam chegar mesmo a uma Olimpíadas. Bom, essa aula aí é para meninos e meninas de até 6 anos de idade, pessoal bem pequenininho. Pedro, você gosta de judô? Sim. Por quê? Porque assim. O que você mais gosta de fazer no judô aqui? Lutar. O papai coruja, sempre que pode, tá lá, ó, prestigiando. Tem que acompanhar, incentivar. É um esporte bonito, um esporte que traz disciplina, técnica e tem bastante valor. Já essa outra turminha de um pessoal um pouco mais velho, até 10 anos. O Wagner, que usa até kimono personalizado, já tá aprendendo direitinho. E pergunta pra ele o que ele mais gosta de fazer. De lutar, porque é o sonho das crianças aprender a lutar e se defender. Senão, nós não vai ser nada no futuro. Você já tá sabendo lutar? Já. Qual que é seu ponto forte? O que você faz de melhor? Meu ponto forte é a luta e o comando da luta japonesa. Legal. Faz um pouquinho pra gente aí. Como é que é? Tá, assim, ó. É porque eu mais gosto. Começa assim, aí pega aqui, ó. Aqui e pá, no chão. Vida longa este projeto, viu? Importante para a cidade. E quem sabe não sai aí um atleta de alto rendimento. Esse projeto promete e muito. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Espalhe aí para sua família, amigos, rede social. Jornal Câmara Notícia agora ao vivo em 2 edições. 12h30 e às 5 horas da tarde. Tá certo? Ótima noite de segunda-feira a todos e até amanhã.